Boa noite, igreja, graça e paz. Mais uma vez estamos juntos, porém distantes. Sei que é um momento assim de grande saudade também, de um certo sofrimento, porque a presença ela também ela é importante para a nossa comunhão, ela nos fortalece, ela nos une, ela nos faz ficar mais perto um do outro. E nesse momento a gente sempre sente a vontade de estar lá na sala de culto com as irmãs e os irmãos, conversando, depois orando, cantando. E isso é algo que a internet nunca vai tirar de nós. Mas eu quero convidar você neste momento para juntos fazermos uma oração, agradecendo a Deus mais um estudo bíblico. E hoje vamos começar o estudo no livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, e desejo que seja momentos proveitosos e de muitas descobertas do texto de Jesus e da vida de Jesus e da teologia do livro de Marcos. Oremos. Senhor, quero te agradecer, Pai, por mais um momento estar aqui, mesmo online, mas juntos, estudando a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa estar nos conectando e nos unindo e nos fortalecendo, Senhor, a comunhão. Nos orienta para que esse estudo seja de grande proveito para toda a igreja e para todas as pessoas que têm acesso a esse conhecimento, aprender mais de Jesus. Queremos te agradecer mais uma vez e te peço a tua orientação, em nome de Jesus. Amém. Então vamos dar início ao livro de Marcos, mas antes eu gostaria de chamar a atenção das irmãs e irmãos sobre o nosso estudo do livro de Mateus, porque de fato nós só estudamos a introdução do livro de Mateus e passamos para o livro de Marcos, visto que nos evangelhos sinóticos eles têm muita semelhança em todos os seus textos. Então, alguns textos, e aí a maioria deles, do livro de Mateus, estão repetidos no livro de Marcos. Entretanto, alguns outros não, visto que o livro de Mateus tem um foco para o ensino. Vocês devem lembrar que Jesus, no livro de Mateus, era sempre chamado de mestre, rabi. Ele tinha esse foco do ensinamento. Porém, eu, ao longo do processo, vou voltar em alguns momentos para os ensinamentos de Jesus. E, no momento, vamos entrar no livro de Marcos, que inicialmente diz assim, como também no livro de Mateus, mas vocês lembram que o livro de Mateus fala, o primeiro capítulo do livro de Mateus nos reporta os ancestrais, a genealogia de Jesus, depois o nascimento de Jesus, a fuga de Jesus para o Egito. Então é todo um processo mostrando a vida de Jesus. E o livro de Marcos já tem outra conotação. Ele mostra a prática de Jesus, ou seja, esse Jesus fazendo, esse Jesus servindo. E ele inicia também falando sobre a boa notícia, diz o capítulo 1 e verso 1, a boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada, como o profeta Isaías tinha escrito. Ele escreveu o seguinte: Deus disse, eu enviarei o meu mensageiro adiante de você para preparar o seu caminho. Então, esse mensageiro é o João Batista, que vem do deserto anunciando o Cristo, o Jesus que salva, que perdoa os pecados e chama as pessoas para o arrependimento. E no livro de Marcos, Jesus já começa mesmo com uma prática,
O primeiro capítulo já mostra Jesus agindo, Jesus indo para a Galileia e começando o seu ministério. Então, a Galileia, ela é uma localização longe do centro. Diferente de Jerusalém, a Galileia, de onde Jesus veio, inclusive, Jesus nasceu em Nazaré, na Galileia, e a região da Galileia é uma região periférica, uma região muito pobre, sem muito significado econômico e político. Mas também é um local marginalizado, um local que as pessoas de Jerusalém e das outras cidades mais desenvolvidas da época via a Galileia como um local assim de pessoas suspeitas, no sentido, né, entre aspas, de pessoas que não eram tão dignas no sentido ético, inclusive no sentido moral. E Jesus inicia seu ministério indo direto para a Galileia. E na Galileia, Jesus anuncia a boa notícia que vem de Deus, e ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Jesus, sempre que pregava e que se aproximava das pessoas, ele não falava, eu sou Jesus, ele não dizia, eu sou o filho de Deus. Não, ele sempre dizia, ele falava sempre do Pai. Ele falava sempre do reino de Deus. O reino de Deus está perto, o reino de Deus está entre nós. Este é o reino de Deus. Então, Jesus estava mesmo focado na prática de mostrar o reino de Deus para as pessoas. E ele vai, no livro de Marcos, mostra Jesus indo para a periferia. Jesus vai em busca dos perdidos, dos marginalizados. Jesus vai ao encontro daquelas pessoas que estão depois das muralhas de Jerusalém, que estão fora da cidade. Jesus vai buscar essas pessoas, e que são muitas pessoas que são excluídas. E no capítulo 1, versículo 21, já mostra Jesus encontrando um homem endemoniado. Então, o livro de Marcos também tem essa característica. Ele vai mostrando as pessoas que estão tão angustiadas, vivem tanto na marginalidade, que são consideradas endemoniadas, estão fora de si, fora de controle do seu eu. E no texto ele diz assim, né? Capítulo 1 e versículo 21, Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, e no sábado ele foi ensinar na sinagoga. No sábado ele foi ensinar na sinagoga. As pessoas que o escutavam ficaram muito admiradas com a sua maneira de ensinar. E Jesus ensinava com autoridade dele mesmo e não dos mestres da lei. Então chegou ali um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem gritou: o que você quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o Santo de Deus. É o Santo de Deus. Então Jesus ordenou ao espírito mau: cale a boca e saia desse homem. Uma característica também do espírito mau é que ele sempre queria dizer quem era Jesus, no livro de Marcos, apontando, dizendo: olha, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Santo de Deus, Jesus ele é aquele enviado pelo Espírito de Deus. E Jesus não queria que isso fosse propagado. Inclusive, um dos mistérios do livro de Marcos é exatamente esse: esconder essa identidade de Jesus. Por que esconder a identidade de Jesus? Porque Jesus tinha interesse
em prolongar mais o seu tempo para que ele pudesse ensinar mais as pessoas. E se as autoridades, os sacerdotes e os religiosos descobrissem quem era Jesus, com certeza eles viriam perseguir Jesus. Então Marcos já começa mostrando Jesus por esse aspecto, querendo de uma certa não proteger Jesus, mas omitir, ou seja, retardar a identidade, a revelação da identidade de Jesus, e ele tem praticado, ou seja, tentado mostrar esse momento em que Jesus se encontra com os demônios, e o demônio tenta mostrar a identidade de Jesus, e Jesus manda que eles se calem, que eles saiam dali, que eles não falem quem ele é. No entanto, antigamente, na época de Jesus, nesses anos que Jesus estava na Galileia, as doenças normalmente eram vistas como malignas. Por exemplo, as doenças que eram fáceis de serem identificadas, eles eram doenças normais. Mas as doenças que eram desconhecidas e geralmente eram de características exteriores, elas eram normalmente denominadas de malignas. Também isso não é tão estranho para nós hoje, né? Porque ainda hoje nós vemos como o câncer é uma doença considerada maligna, visto que a ciência ainda não tem uma cura total para o mesmo. Então, na época de Jesus, isso também ocorria. As doenças que eram malignas e as pessoas que estavam possuídas por essas doenças, elas eram chamadas endemoniadas, e muitas realmente estavam perturbadas espiritualmente mesmo, possuídas de espíritos maus, espíritos mais, por viver nas situações que elas viviam. Por exemplo, nós temos aqui no versículo 29, ainda do capítulo 1, Jesus curando a sogra de Pedro, mas ele não fala que ela estava endemoniada, porque a sogra de Pedro, como diz o texto, estava com febre, uma doença conhecida pela comunidade. E Jesus chega junto da sogra de Pedro e a cura, e ela se levanta e vai servir. Mas a prática de Jesus é essa, ele vem curando, e muitas pessoas vêm seguindo a Jesus, e lá na Galileia, muitas pessoas seguem a Jesus, doença de todos os tipos, e Jesus vai encontrar com essas pessoas, ele fala a linguagem dessas pessoas, ele não coloca barreiras, ele não coloca muros de status, que é o Filho de Deus, mas pelo contrário, ele se identifica com o sofrimento, e ele quer servir as pessoas e quer ajudá-las. Jesus, ele não só nasceu em Nazaré e veio de lá da Galileia, como ele também no início do seu ministério, como nós estamos vendo, ele volta para a Galileia. O início do seu ministério começa na Galileia. E eu queria destacar 3 pontos muito importantes que a gente vê também aqui entre as narrativas da prática de Jesus. Destaque sobre elas. Primeiro, Jesus a cura do paralítico que é trazida pelos 4 amigos, que se encontra já no 2º capítulo de Marcos, e no verso 6, Marcos 2,6, já começa a contar essa cura, esse momento onde Jesus vai curar o paralítico. E ele diz assim, e nesse texto Jesus é questionado pelas autoridades, pelos sacerdotes, pelos religiosos da época. Então, o primeiro aspecto que eu queria
destacar sobre a pessoa de Jesus diante da comunidade, é que Jesus, a autoridade de Jesus é contestada pelos religiosos da época. E quando Jesus diz, né, os teus pecados estão perdoados ao paralítico, os religiosos que estavam lá presentes diz, né, quem é esse que pode perdoar pecado, que diz, os teus pecados estão perdoados? Somente Deus pode perdoar o pecado. E Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, Jesus responde: o que é mais fácil dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Então Jesus está mostrando que realmente ele tinha autoridade para perdoar os pecados e também para curar. E essa é uma das primeiras questões, ou seja, uma das primeiras reações que as autoridades religiosas de lá, da Galileia, questionam a autoridade de Jesus. Ele questiona a autoridade de Jesus, a autoridade desse Deus que está entre nós, que veio habitar conosco, está entre o povo pobre, necessitado, e com autoridade ele perdoa os pecados e cura. Mas outro aspecto que nós vamos ver sobre Jesus, ainda aqui no capítulo 2, é sobre a questão da moral de Jesus. Os fariseus, eles questionam a moral de Jesus. Eles falam o seguinte: Levi, né, tinha sido convertido, Jesus tinha chamado Levi, como a gente viu mesmo no livro de Mateus. Levi, Mateus, se converteu e convidou todo o pessoal, inclusive Jesus, para ir para sua casa, para ter uma confraternização e comemorar aquele momento. E Jesus vai, e junto com eles e com os cobradores de impostos e com os pecadores, ele está lá na casa do Levi. Então os fariseus questionam, diz assim: quem é esse seu mestre que come com os pecadores? E o texto diz assim: mestre da lei, os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, vendo Jesus comer com aquela gente e com os cobradores de impostos, perguntam aos discípulos: por que ele come e bebe com essa gente? Por que ele come e bebe com esses pecadores? Então a moral de Jesus é colocada em evidência. Eles questionam por que Jesus come com os pecadores, se ele é santo e se ele tem autoridade para perdoar pecado e também para curar. E Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Então Jesus, mais uma vez, mostra para os religiosos da época que a moral dele não está em se afastar dos pecadores. Pelo contrário, está em conviver com eles e mostrar a ele a diferença de ser esse Jesus, Filho de Deus, poder amar com autoridade e viver com eles e transformar a vida deles sem ser transformados por eles. Então isso é maravilhoso. A gente vê na personalidade de Jesus, na autoridade de Jesus. E ainda no capítulo 2, Jesus também mais uma vez questionado sobre a questão da seriedade da lei. Quando na narrativa que mostra Jesus indo para colhendo umas espigas de milho
com os discípulos. Ele diz assim: no sábado, Jesus e seus discípulos estavam atravessando uma plantação de trigo. Enquanto caminhava, os discípulos iam colhendo espigas. Então, alguns fariseus perguntaram a Jesus: por que é que seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Então, mais uma vez, Jesus mostra, né, que a lei, a lei dos judeus, a lei daquela época, ela era uma lei que focava especialmente a própria lei e a instituição e não a necessidade humana. Então Jesus responde dizendo o seguinte: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros não tinham comida e ficaram com fome? Ele entrou na casa de Deus na época do grande sacerdote Abiatar, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Somente o sacerdote tem direito de fazer. Então, imediatamente, Jesus, que conhecia muito a palavra de Deus, a Bíblia, a lei, ele mostra que isso já havia acontecido e que comer por necessidade de estar com fome não é um pecado. Então, mais uma vez, Jesus contesta a prática religiosa dos fariseus e dos sacerdotes. E ele mostra que o ser humano está acima dessas práticas. O ser humano está acima de tudo. A necessidade do ser humano é mais importante. A vida é fundamental. E Jesus é vida. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é essa vida que veio trazer para as pessoas um novo modo de se relacionar com a lei. Não que ele desprezou a lei, como tem aqui, né, dizendo que ele não levou a lei a sério. Não, Jesus realmente levou a lei a sério e ele cumpria a lei. Mas ele quis mostrar que o ser humano, a vida, está acima da lei e que essas leis poderiam ser modificadas. E hoje a gente vê que essas questões são bem mais flexíveis. Mas Jesus trouxe essa mensagem: o ser humano, ele é mais importante, o ser humano, ele é digno de nossa atenção, do nosso foco, da nossa atenção total. E para concluir o texto de hoje, o primeiro capítulo e o segundo do livro de Marcos, Jesus veio para libertar e servir. Encontra-se com os marginalizados. Nós vemos isso em Marcos 1, de 40 a 41, caso, né, de Jesus se encontrando com um leproso. O leproso, na época, quem tocasse em um leproso se tornava impuro. E Jesus se tornou impuro ao tocar no leproso. Jesus manda que um leproso se identificou com isso. Claro que Jesus não se tornou impuro, mas ele se identificou com a ferida do leproso e manda que o leproso vá para o sacerdote para confirmar que ele realmente foi curado. Jesus se aproxima daqueles que estão marginalizados, sofrendo, embora suas identidades, embora sua vida, sua dignidade esteja lá dentro dele, clamando por um momento de um milagre, eles eram literalmente marginalizados. E Jesus traz essa dignidade. Outra questão muito interessante que nós vimos nos textos de Marcos, no início também, todo o processo do livro, é que Jesus, o primeiro milagre que Jesus fez aqui, né, no capítulo 2, dos 4 amigos que trouxeram o paralítico, foi dentro de uma casa. Depois, Jesus come com os pecadores também na casa do Levi. Então, a gente vê no ministério de Jesus a importância dessa casa.
a importância de Jesus estar fazendo isso na casa. A casa era um ambiente de comunhão, a casa era um ambiente de salvação, a casa era um ambiente de encontro, a casa era um ambiente de cura. Então, Jesus rompe, né, essa ideia de que a casa era só um local para a gente ir, dormir e comer. Mas Jesus mostra que a casa é esse espaço de comunhão, de solidariedade, de cura, de amor, de afeto, de troca, de crescimento, de educação. E, finalmente, na nossa conclusão, a gente vê que Jesus rompe as muralhas, Jesus rompe as barreiras, Jesus rompe as leis que marginalizam aquelas pessoas. E na próxima quinta-feira, nós estaremos mais uma vez aqui, dando continuidade ao estudo do livro de Marcos, a partir do capítulo 3, 4 e 5, e nós vamos ver mais algumas práticas de Jesus. Uma boa noite para todos vocês, e vamos encerrar com a oração, que Deus possa estar abençoando cada um e cada uma, cada família, cada casa. Senhor, te agradeço por todos que participaram e ouviram essa mensagem do estudo do livro de Marcos. Que tu possas estar também nos tocando, para que nós possamos ser aqueles que se aproximam, aqueles e aquelas que se aproximam um dos outros para curar, para dar uma palavra de ânimo, para ter comunhão, para mostrar o nosso afeto, e que nós possamos quebrar as barreiras que nos separam um dos outros. Em nome de Jesus. Amém.